Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus para todos. Nesta manhã de domingo, eu senti no meu coração de trazer uma palavra para o coração das pessoas, né, dos irmãos. Eu gosto de sempre estar falando do amor de Deus e eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente transmitir uma palavra. Tem gente sofrendo, né, com esses problemas que está assolando o nosso país, o nosso planeta, né? Quantas pessoas estão sendo vítimas dessa enfermidade, e é um problema que tem afetado, né, a economia, tem afetado a vida psicológica das pessoas, né? Tem mudado a rotina de muita gente, e a gente percebe que além dessa questão da doença, da enfermidade, nós estamos enfrentando também, para quem é espiritual, para quem frequenta a igreja, né, que ouve a voz de Deus, que lê a Bíblia, vai perceber que se trata também de uma guerra espiritual, né? E que nós possamos estar atentos a isso. E o papel da igreja fundamental neste momento é orar, dobrar os joelhos e clamar pelo socorro que vem da parte de Deus. Porque quando a gente clama, o Senhor responde. O Senhor envia uma solução o mais rápido possível. Talvez o que esteja faltando neste exato momento é um pouquinho mais de comprometimento da nossa parte, para nós buscarmos um pouco mais a presença do Senhor, para que Ele venha manifestar a sua vitória sobre nós. Eu quero, nesta manhã, deixar uma palavra para o coração de todos vocês. E antes de dar início a essa palavra, eu gostaria de louvar ao Senhor com um hino. E com toda a sinceridade do meu coração, eu abro meu coração neste momento para me posicionar como um instrumento na mão do Senhor, e que através desse louvor, através da sua palavra, Deus venha falar com você. Deus venha fortificar a sua vida, venha fazer você entender que você não está sozinho, que este vento vai passar e que essas lágrimas vão cessar, porque o Senhor vai entrar com providência. O Senhor não vai permitir que a gente seja derrotado em meio a todos esses problemas. Neste momento, o que a gente deve fazer é crer e acreditar que o Senhor tem a solução para nos dar. E na verdade Ele tem. Ele está pronto para nos abençoar. Mas a gente precisa estar atento e fazer a nossa parte, que é estar em comunhão com Ele. É o desejo do coração de Deus que a igreja e todos os seres humanos estejam em comunhão com Ele. Muitas coisas acontecem para que as pessoas acordem, fiquem atentas que elas precisam ter um maior relacionamento com Deus, coisas que não está acontecendo nesses últimos dias. Quero louvar o Senhor com um hino nesta manhã, bastante conhecido, mas que fala muito ao meu coração, e tenho certeza que irá falar no seu coração também. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abater, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, oh Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim.
tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Amém. Eu quero deixar uma palavra para meditação que se encontra no livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, seu capítulo 20. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Quero ler somente um versículo primeiro para uma rápida reflexão a respeito dessa palavra. Está escrito assim, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Interessante essa palavra, irmãos, que eu penso que o livro de 2 Crônicas, principalmente o seu capítulo 20, é um dos textos mais belos, mais lindos do Antigo Testamento, porque demonstra o favor de Deus em favor do seu povo quando este resolve clamar ao Senhor, quando resolve depositar a sua confiança no Senhor. Nós olhamos para a vida de Josafá. Quem foi Josafá? Josafá foi um homem, né, que reinou sobre o reino de Judá, e ele era filho de Asa, e também que Asa, por sua vez, era filho de Abias. E a Bíblia nos conta que os pais de Josafá, quando eu falo de Asa e seu avô Abias, eram homens que foram também tementes a Deus. Isso desenvolveu na vida de Josafá também um caráter de dedicação e de compromisso com Deus também, por causa do exemplo que ele teve em casa, né? Seus pais foram homens que andaram segundo o coração de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Asa, que era pai de Josafá, a Bíblia diz que no tempo do seu reinado, no tempo que ele reinou sobre Judá, o Senhor fez ele prosperar grandemente. Asa foi um homem que, quando ele assume o reinado de Judá, ele se preocupa em tirar os altares de deuses estranhos, ele quebra todas as estátuas que eram de deuses que não representavam o verdadeiro Deus, ele ordena, de certa forma assim, ele chama a responsabilidade para que Judá volte a buscar o Senhor. Abias também foi um homem, que no caso é avô de Josafá, foi um homem que buscou o Senhor e que teve o seu reinado ainda que foi um período de 3 anos sobre Judá, mas o Senhor fez com que ele prosperasse grandemente. A Bíblia nos conta que quando Jeroboão levanta um exército de aproximadamente 800 mil homens para combater contra Abias, o Senhor concede uma grande vitória a este servo do Senhor, temente ao Senhor, porque andou nos caminhos do Senhor. Abias tinha um exército de 400 mil e Jeroboão tinha um exército de 800 mil homens. E o Senhor concedeu uma grande vitória a Abias no momento que este clamou ao Senhor, invocou o nome do Senhor, porque também estava praticando a palavra do Senhor. E quando isso acontece, o Senhor envia o socorro, envia a vitória. Asa também enfrentou batalhas tremendas, né? A Bíblia nos conta que ele enfrentou grandes exércitos. No caso Asa, ele conseguiu formar para si, no seu reinado, um exército de 580 mil homens, e ele teve que enfrentar um exército
certa vez, de mais de 1 milhão de homens. Tinha 1 milhão de homens preparados para a guerra e 300 carros preparados também para combater contra Asa. O que Asa faz? Também invoca o nome do Senhor e Deus intervém na peleja e concede vitória para o rei Asa. Esses são os antecedentes de Josafá. Agora, quando nós falamos de Josafá, nós vamos aprender algo interessante, que a Bíblia nos conta que ele era um homem que ele começa a reinar e a preocupação dele é andar nos caminhos do Senhor. Tudo aquilo que não era do agrado de Deus, tudo aquilo que havia no reino de Judá e que atrapalhava o relacionamento do povo para com Deus, ele foi tratando logo de exterminar, de tirar do meio do povo, porque sabia que Deus ele não ia abençoar o seu reinado, não ia abençoar a sua vida, se eles não fizesse aquilo que era da vontade do Senhor. Josafá, ele prospera muito, e ele tem como líder de Judá, como líder, a posição que ele tinha, ele se preocupa em ensinar o povo, ou seja, colocar pessoas para ensinar a lei e os mandamentos do Senhor para toda a nação. Ele mandou passar de cidade em cidade ensinando a lei do Senhor, porque sabia que aquele que segue a lei do Senhor, que teme ao Senhor, com certeza teria uma vida próspera. O Senhor começa a abençoar Josafá de uma maneira tremenda, e a Bíblia nos conta que ele começou a fortificar cidades, e ele começou a preparar para si um grande exército. E a Bíblia nos conta que o exército que Josafá tinha sob seu comando era um exército de aproximadamente, ou seja, mais de 1 milhão de homens. Quando a Bíblia enumera aqui um número de soldados, nós chegamos à contabilidade de 1.160.000 homens. E isto fora os homens que estavam de prontidão nas cidades que ele havia fortificado. Então, Josafá prospera grandemente. E houve um momento em que Josafá ele sai um pouquinho do plano de Deus quando ele vai apoiar Acabe em uma peleja. E o Senhor, com sua grande mão de misericórdia, ele protege Josafá, livra ele. Acabe, infelizmente, vem a óbito nesta peleja, porque era uma peleja que não era da vontade de Deus. E Josafá, com o passar do tempo, Deus chama a atenção dele para que ele foque a sua atenção, os seus olhares para a vontade de Deus, e Josafá faz isso, colocando o povo para buscar ao Senhor e estar em comunhão com Deus. Ele se preocupava com a justiça, ele se preocupava com os julgamentos que haviam nos pequenos tribunais. Então ele era uma pessoa que tinha no seu coração um caráter divino para fazer todo o querer de Deus. E mesmo fazendo aquilo que é certo, um dia Josafá enfrenta um grande problema, uma grande dificuldade. A Bíblia nos conta que sucedeu, o versículo que eu li, versículo 1 de 2 Crônicas, capítulo 20, diz que e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com ele outros homens amonitas vieram a peleja contra Josafá. Veja o que acontece aqui. Eu disse que Josafá tinha um exército de mais de 1 milhão de homens. E agora 3 povos se unem contra Josafá e Josafá teme ao Senhor. Subentende-se que o exército que vem contra Josafá, o exército que foi selecionado para combater contra Judá, sob o reinado de Josafá, tinha muito mais de 2 milhões de homens preparados para destruir e acabar com Josafá e o seu reinado. E o interessante, o que Josafá faz? Quando ele percebe que as coisas fogem do seu controle, quando ele vê que tudo, não há nada que ele pudesse fazer para combater esse exército, a primeira iniciativa que ele tem, o que ele faz como líder da nação, como líder de Judá, ele chama todo Judá para um grande jejum. O versículo 3 diz assim: então Josafá temeu, ficou com medo, se preocupou. E o que ele fez? Ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Este jejum afetou a todos, aqueles que habitavam no reino, afetou todas as famílias, até mesmo as crianças passaram por esse processo desse jejum que foi apregoado e começaram a clamar e a buscar o Senhor pedindo socorro. Nós vemos 3 coisas básicas que acontecem aqui para que o Senhor determinasse a vitória na vida de Josafá. 3 coisas. Primeiro, jejum, oração e o louvor.
Foi apregoado um jejum em todo Judá. E também começou-se um processo de clamor, um processo de oração. E eles começaram a clamar ao Senhor. O versículo 4 diz que Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E também todas as cidades de Judá vieram, se reuniram no mesmo lugar para buscarem o Senhor. E Josafá, como líder, ele se põe no meio daqueles povos, ele se põe em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, de todas as cidades que estavam reunidas naquele lugar. E ele começa a fazer uma oração para Deus desta forma. Ele diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. E ele continua a sua oração dizendo: Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, diante do teu povo de Israel? Então, Josafá está aqui lembrando de tudo que Deus já fez em prol de Israel, e ao mesmo tempo declarando através dessa oração em alta voz que ele era o Deus que domina todas as coisas, que tinha o poder sobre todas as coisas. No versículo 12 ele fala para Deus desta maneira: Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porventura tu não vai fazer nada? Colocando em minhas palavras. E ele diz: Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer, não sabemos o que vamos fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então Josafá está dizendo: Senhor, nossos problemas, nós não temos a capacidade mínima, nós não temos condições de resolver esta batalha, o exército é maior, nós não podemos fazer nada, está longe do nosso alcance, mas os nossos olhos, eles estão colocados em ti, estão voltados para ti, porque sabemos que de ti vem o nosso socorro. Será que nós não estamos vivendo a mesma coisa? Os problemas que nós estamos enfrentando, pode perceber, está longe da nossa capacidade, está longe da nossa possibilidade de resolver, está longe da nossa força humana de trazer uma solução. Tem gente que fica depositando a confiança num político, depositando a confiança nesse ou naquele, mas está esquecendo de fazer como Judá fez, voltar os seus olhares para Deus, voltar os seus olhares para o Deus que tudo pode resolver. E às vezes as nações ficam preocupadas e, na verdade, preocupa tudo que está acontecendo, mas neste momento é hora da gente voltar os nossos olhos para Deus, porque é de lá que vem o nosso socorro, como diz o salmista. Eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A mesma palavra nos diz que nós devemos clamar ao Senhor. E o Senhor há de nos responder e anunciar coisas grandes a qual nós não sabemos. Quem invoca o nome do Senhor pode ter certeza será atendido. E quando ele clama ao Senhor, a Bíblia nos conta que todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos, todos no mesmo propósito. Não havia divisão, ninguém estava disputando nada, quem que era melhor, quem que era o maior, não. Estava todos no mesmo propósito de clamar ao Senhor, invocar o socorro que vem de Deus. E quando todos entram num propósito, quando todos entram no mesmo pensamento de invocar o nome do Senhor, você pode ter certeza, Deus sempre age. Deus sempre faz alguma coisa para mostrar que Ele está no meio, que Ele está presente. E não foi diferente aqui. Quando todos estavam reunidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, na mesma oração, clamando ao Senhor, Deus levanta um profeta. O Espírito do Senhor é enviado no meio da congregação e Deus levanta um profeta por nome Jaziel. E Jaziel é tomado pelo Espírito de Deus e Deus agora começa a falar com Judá desta maneira: Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor vosso Deus, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa.
A peleja não é vossa, senão de Deus. Entenda uma coisa, a partir do momento que a gente começa a clamar e colocar nas mãos do Senhor os problemas que nós não podemos resolver, que nós não podemos solucionar, a peleja passa a ser transferida para Deus. Ou seja, a partir do momento que eu entrego uma causa para Deus, a causa já não é mais minha. Deus toma aquele problema para ele, como aconteceu com Judá. Judá estava clamando porque tinha um exército que estava ameaçando esta nação. E quando eles clamam ao Senhor, o que o Senhor faz? Envia o seu Espírito, levanta um profeta para dizer, olha, o problema já não é mais de vocês. É isso que Deus estava dizendo, a peleja agora é minha, não é mais de vocês, eu estou assumindo o controle desta peleja. E quando ele diz isso, ele diz ainda para o povo, olha o seguinte, Deus, além de dizer que a peleja não era mais dele, o Senhor lhe dá uma data. Ele está dizendo aqui, olha, amanhã desce contra eles, e eles estão subindo contra vocês. Vocês irão achar eles, vocês irão encontrar eles diante do deserto de Jeruel. E Deus novamente fala para Judá, olha só, nesta peleja não tereis que pelejar. Olha o que Deus faz quando a gente resolve clamar ao Senhor, quando a gente resolve invocar o nome do Senhor. Vocês não vão precisar fazer nada. Vocês vão chegar lá perto da fronteira, onde está o deserto. Vocês vão parar. Vocês vão ficar de pé e vocês só vão contemplar a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, não se assuste, aleluia. Não se assuste, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Esta é a visão que o crente tem, o fiel tem, a partir do momento que ele ora e busca ao Senhor. Então Josafá, ele se prostrou com o rosto em pé, no chão, com o rosto no pó, e começou a chamar os moradores de Jerusalém, e todos os moradores de Jerusalém colocaram seu rosto no pó, e os levitas começaram a levantar as suas vozes e a louvar o Senhor com voz muito alta. Veja só a mudança que Deus faz aqui. Josafá, o medo dele já não existe. O medo do povo já não existe quando o povo coloca o rosto no pó para falar com Deus. Aqui é um momento de adoração e de gratidão, porque Deus visitou o seu povo e disse que iria pelejar por eles. É isso que está acontecendo aqui. Eles começaram a invocar o nome do Senhor e começaram a glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor diz, olha, a peleja já não é mais de vocês, é minha. Eu estou entrando na peleja para dar vitória. Josafá também, ele coloca alguns levitas para adorar o nome do Senhor na frente de todo o exército de mais de 1 milhão de homens que Judá tinha. E esses homens, esses levitas, estavam à frente. E você sabe qual é a ferramenta que eles estavam usando? Quando eles estavam a caminho destes inimigos, sabe qual era a ferramenta? Esses levitas estavam à frente do povo e estavam dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eles estavam marchando em direção aos seus inimigos, já não estavam mais prostrados nem derrotados, mas estavam indo em direção aos seus inimigos, dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Nós vemos 3 coisas aqui. Eles jejuaram, eles oraram, e agora eles estavam louvando ao Senhor, porque sabiam que a sua benignidade dura para sempre. Sabe o que o Senhor Deus fez? Deus enviou algo sobre aquele exército inimigo que a Bíblia não menciona, que eles começaram a combater um contra os outros, e uns aos outros começaram a se ferir, Moabe contra Moabitas, contra Amonitas, e eles se feriram uns aos outros, e eles mesmos se exterminaram. Quando eles chegaram diante do arraial, estavam todos os corpos estendidos, mortos, porque eles pelejaram contra o povo de Deus, e Deus resolveu pelejar em prol de Judá. Veja o que Deus fez? Você viu o que Deus fez? Sem usar uma arma, sem usar uma ferramenta física, o Senhor concedeu vitória ao seu povo. A ferramenta foi a oração, foi o jejum e o louvor. Eu quero que você saiba nesta manhã, se você orar e clamar ao Senhor, louvar ao Senhor neste tempo que você está em casa, nesta quarentena, tem gente que está perdendo tempo, fica 24 horas ligado no jornalismo para ver o que está acontecendo.
ou fica maratonando a sua série favorita, seu Netflix, enfim. Não estou dizendo que isso seja pecado, que seja errado, mas que a sua prioridade neste momento seja falar com Deus para que o Senhor venha se levantar em prol da nossa nação. Esta guerra que nós estamos enfrentando não é só uma guerra física, não é só um vírus que nós estamos enfrentando, é uma batalha espiritual que nós estamos enfrentando. E nós precisamos clamar ao Senhor, para que o Senhor venha se levantar em nosso favor, para que o Senhor venha se levantar em nosso favor e dizer para toda a nação, para todas as igrejas, para todos aqueles que clamam ao Senhor, que o Senhor venha usar os seus profetas e dizer: olha, esta peleja não é de vocês. Eu vou pelejar por vocês e vou conceder vitória. Mas para a gente ouvir isso da parte de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte, clamar ao Senhor e colocar a nossa confiança inteiramente no Senhor. Eu não sei como você se encontra nesta manhã. Eu não sei o quanto este problema tem afetado a sua vida, o seu estado psicológico, a sua família, a sua parentela. Eu não sei se tem alguém da sua família que está vítima desta enfermidade agora. Mas eu quero dizer nesta hora, no nome de Jesus, que este problema vai passar e o Senhor vai conceder a vitória para a tua vida, para a tua casa. Então tome posse desta palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta manhã e que o Senhor venha fortalecer a tua vida e te encher grandemente das bênçãos que você mais necessita neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero interceder, Senhor, nesta manhã, por este irmão, por esta irmã que está sofrendo, meu Deus querido, por causa desses problemas que têm assolado a humanidade e o nosso Brasil. Eu quero interceder, meu Deus querido, por aqueles que trabalham e que estão parados em casa. Aqueles que necessitam, meu Pai querido, de ter, meu Pai querido, o seu comércio, está trabalhando na sua empresa, está preocupado com o futuro por causa deste problema, meu Pai querido, que nós estamos enfrentando. Mas nesta manhã, meu Deus, eu creio que através de nossas orações, o Senhor, meu Pai querido, há de assumir, meu Pai, o controle de todas as coisas, vai acalmar o coração deste irmão, desta irmã, e vai dizer: esta peleja não é vossa. Esta peleja não é vossa. E eu creio, meu Pai querido, que o Senhor está pelejando pela vida dos crentes que estão orando e daqueles que estão clamando ao Senhor em todos os lugares do nosso país. Envia o teu socorro à nossa nação, em nome de Jesus. Consola, meu Pai querido, o coração de cada um para a glória do teu nome. E que o teu povo entenda que nesta peleja, meu Pai querido, nós não iremos pelejar, porque estamos clamando o Senhor e o Senhor pelejará por nós e a vitória é garantida em nome de Jesus. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Nesses dias Deus se viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando um consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei.
você morrer, você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Receba a sua vitória em nome de Jesus.